Meu chefe convocou uma reunião para anunciar minha substituta. A namorada do meu marido assumiria meu cargo, exatamente a mesma função que eu ocupava havia 10 anos. Ela não tinha absolutamente nenhuma experiência. Meu chefe disse: precisamos de energia nova. Ninguém conseguia olhar nos meus olhos. Eu me levantei, parabenizei ela, apertei sua mão e saí. 1 hora depois, meu telefone começou a tocar sem parar. Aquelas 4 palavras encerraram 10 anos da minha vida. E Callahan as disse como se estivesse comentando casualmente sobre o tempo. Precisamos de energia nova. Eu estava sentada na sala de reuniões principal, cercada por 200 funcionários da Aeroshift, assistindo meu chefe explicar por que eu estava sendo substituída por uma mulher que postava receitas de açaí no Instagram. Ele não disse meu nome. Ele não olhou para mim. Ele só continuou divagando sobre evolução, pensamento de próxima geração e construção de uma marca autêntica, enquanto eu ficava sentada tentando me lembrar de como respirar. Antes de continuarmos, muito obrigada por estar aqui. Estamos prestes a chegar a 1 milhão de inscritos e sou imensamente grata a cada um de vocês. Se você ainda não se inscreveu, por favor, junte-se à nossa família crescente. É grátis e realmente significa muito. Agora vamos ver o que aconteceu em seguida. A mulher sentada ao lado dele, Brinley, o nome dela era Brinley, sorria como se tivesse acabado de vencer um concurso de beleza. Ela provavelmente pensava que tinha acabado de conquistar um título reluzente, diretora de marca, um salário enorme, a sala de canto que costumava ser minha. Ela não fazia ideia de que também estava dormindo com meu marido. Ou talvez soubesse. Talvez isso fosse só parte do preço de entrada. Brinley traz uma perspectiva que nos faltava, continuou Callahan, gesticulando na direção dela como se ela fosse um novo recurso de software que ele estava lançando. Ela entende como construir conexões autênticas com o público de um jeito que as estratégias de marketing tradicionais simplesmente não conseguem mais alcançar. Estratégias de marketing tradicionais. Era assim que estavam chamando o trabalho da minha vida agora. Tradicional, ineficaz, descartável. Eu tinha construído a marca Aeroshift inteira do zero. Escrevi cada release de imprensa, desenhei cada campanha e conquistei cada relação com a mídia que colocou essa startup no mapa. Quando a Aeroshift era só uma equipe de 10 pessoas amontoadas em torno de mesas dobráveis numa garagem úmida de Austin, eu estava lá. Quando não podíamos pagar por software de marketing de verdade, eu estava lá. Quando fechamos nosso primeiro grande cliente corporativo e todo mundo estourou champanhe barato, fui eu quem escreveu a proposta que fechou o negócio. 10 anos. Eu dei 10 anos deste lugar. E Callahan estava pagando tudo isso numa única reunião, com tacos de café da manhã e café coado gelado. Estamos reestruturando para otimizar o crescimento, disse Callahan. E agora, finalmente, ele estava olhando para mim. A pena nos olhos dele me deu vontade de arremessar meu laptop contra a parede de vidro. Sloan foi fundamental para o sucesso da Aeroshift. Somos gratos por tudo que ela construiu. Ela agora vai fazer a transição para novas oportunidades. Novas oportunidades. Ele disse isso como se fosse um presente de despedida, como se estivesse me fazendo um enorme favor ao me demitir na frente de todos com quem eu já trabalhei. Brinley se levantou para falar. Estou muito honrada, disse ela naquele tom respirado e afetado de quem nunca precisou lutar por nada. Eu realmente acredito que contar histórias autênticas é tudo sobre sintonizar com a energia das pessoas, sabe? E eu literalmente mal posso esperar para trazer minha visão para a marca Aeroshift. Visão dela. Minha marca. A que eu criei enquanto ela provavelmente ainda estava numa república estudantil aprendendo a usar filtros do Instagram. Olhei ao redor da sala. Beckett, da minha equipe, encarava os próprios sapatos com intensidade. Nisha fuzilava o colo com o olhar. Camila, minha assistente executiva, tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O resto do meu departamento de marketing estava completamente rígido, como se qualquer movimento fosse transformá-los em cúmplices. Mas outras pessoas assentiam, sorriam, algumas até aplaudiam. Principalmente as contratações mais jovens e recentes, as que realmente acreditavam que energia nova importava mais do que ROI de verdade. Meu telefone vibrou no bolso do blazer. Depois de novo e de novo. Tirei ele só o suficiente para espiar a tela.
23 chamadas perdidas. Mensagens de jornalistas de tecnologia perguntando o que diabos estava acontecendo. Prints de um post do Instagram que Brinley tinha feito naquela mesma manhã, anunciando seu novo cargo antes mesmo de eu saber que estava perdendo o meu. Na foto, eu aparecia desfocada ao fundo, mas meu rosto era inconfundível. Mostrava tudo o que eu estava sentindo naquele momento. Choque, traição, devastação. E ela postou mesmo assim. Ela tinha transformado o pior momento da minha carreira em conteúdo dela. Callahan continuava falando. Teremos reuniões de transição essa semana para discutir a logística. Sloan vai treinar Brinley nas campanhas atuais e nos relacionamentos com clientes. Treiná-la. Eles queriam que eu treinasse minha substituta. A mulher que dormia com meu marido. A mulher que roubou meu emprego. Queriam que eu sorrisse, fosse profissional e entregasse 10 anos de sangue, suor e lágrimas como se não significassem nada. Vamos todos dar as boas-vindas a Brinley e apoiá-la durante essa transição, disse Callahan. Isso é uma evolução empolgante para a Aeroshift. Evolução, era assim que chamavam aquilo. Evolução exige que algumas coisas morram para que outras prosperem. Eu era a coisa que precisava morrer. Brinley agora respondia perguntas. Alguém perguntou sobre a formação dela em marketing. Ela balbuciou sobre construção de comunidade e engajamento autêntico via seu público do Instagram. Não mencionou uma única campanha, estratégia, métrica ou taxa de conversão. Citou o número de seguidores como se fosse um MBA de Harvard. Seguidores. Eu tinha relações com jornalistas que alcançavam 200 milhões de leitores. Tinha campanhas que geraram receita real de 7 dígitos. Tinha 10 anos de dados concretos e mensuráveis. Mas não tinha energia nova. Eu tinha experiência, e aparentemente a experiência era o passivo. As pessoas aplaudiram de novo. Brinley estava radiante, segurando o iPhone, provavelmente já rascunhando o próximo post sobre esse exato momento. Callahan assentiu, parecendo aliviado por a parte feia ter acabado. Ninguém mais olhava para mim. Eu já tinha sido apagada. Pensei em me levantar. Pensei em sair dali naquele mesmo segundo, mas alguma coisa me prendia à cadeira. Talvez orgulho, talvez choque, talvez a esperança minúscula e patética de que aquilo fosse um pesadelo do qual eu estava prestes a acordar. E então eu o vi, no fundo da sala, perto das portas duplas. Harrison, meu marido, tinha vindo assistir. Ele estava ali para aquilo. Nossos olhos se encontraram por meio segundo. Depois ele desviou o olhar e me atingiu como um golpe físico. Ele não estava ali para me apoiar. Estava ali para apoiar ela. Mas eu precisava entender como tinha chegado até ali. Como eu tinha ignorado todos os sinais de alerta óbvios. Como a vida que eu construí tão meticulosamente tinha se despedaçado sem que eu notasse uma única rachadura. Aquela manhã parecia pertencer a outra vida. Eu tinha entrado no prédio da Aeroshift, no centro de Austin, às 7h30 com meu latte de leite de aveia e meu MacBook, exatamente como fazia havia 10 anos. O leitor de crachá apitou verde. A recepcionista acenou. Tudo parecia normal, exceto que não era, e eu tinha sido cega demais para ver. No último mês, eu tinha notado pequenas coisas, mas as racionalizei. Callahan evitando contato visual nas reuniões diárias. Aprovações de orçamento misteriosamente atrasadas. Funcionários juniores que eu tinha mentoreado de repente ficando em silêncio quando eu entrava na copa. Minha equipe agindo nervosa, como se estivesse pisando em ovos ao redor de mim. Eu dizia a mim mesma que era só dor de crescimento normal de startup. Empresas mudam de direção quando escalam. Papéis mudam. Dinâmicas evoluem. Eu já tinha sobrevivido a reestruturações antes. Isso parecia diferente, mas eu não sabia dizer o porquê. Naquela manhã, eu tinha passado pela sala de reuniões onde 5 anos antes eu tinha apresentado nosso primeiro grande cliente corporativo. Naquela época, éramos 10 garotos com mesas da IKEA. Agora ocupávamos 3 andares e tínhamos 200 funcionários. Eu tinha sido a arquiteta daquele crescimento. Criei a mensagem que atraiu os investidores de capital de risco. Construí os laços com a mídia que nos renderam matérias brilhantes no TechCrunch e na Forbes. Arquitetei a narrativa que transformou a Aeroshift de uma ferramenta SaaS obscura num peso pesado do setor. O mural de imprensa no corredor principal provava isso. Matérias emolduradas,
prêmios do setor, crachás VIP do SXSW e de grandes conferências de tecnologia onde eu tinha representado a empresa. Eu passava por aquele mural todos os dias, sentindo um orgulho feroz. Eu não sabia que Callahan já tinha decidido que nada daquilo importava mais. Naquela manhã, parei na mesa do Beckett. Ele era uma das minhas melhores contratações, um redator júnior em quem eu apostei há 4 anos, quando nenhuma outra empresa sequer dava a ele uma entrevista. Agora ele comandava toda a nossa estratégia de conteúdo. "Bom dia", eu disse. "Pronto para a reunião geral?" Ele levantou os olhos e o rosto dele fez algo estranho. Não era exatamente culpa e não era exatamente medo, alguma coisa feia no meio dos dois. Deve ser interessante. "Você sabe do que se trata?" Callahan não disse. Ele voltou os olhos para os monitores rápido demais. Eu deveria ter insistido. Deveria ter perguntado por que ele parecia tão incrivelmente desconfortável. Mas eu estava distraída, ajustando mentalmente a proposta da campanha do 4º trimestre que eu tinha que apresentar a um cliente no dia seguinte. Estava tão focada em fazer meu trabalho que não notei que meu emprego tinha deixado de existir. Camila, minha assistente, esperava perto da porta do meu escritório. Ela estava comigo havia 5 anos. Eu sabia os nomes dos filhos dela, os turnos do marido dela, os problemas de saúde da mãe dela. Tínhamos comemorado promoções e sobrevivido a crises de imprensa juntas. Ela era mais que uma assistente, era família. "Bom dia", eu disse, destrancando a porta. "Qual é o estrago hoje?" Ela hesitou por uma fração de segundo. "A reunião geral ao meio-dia. Callahan quer todo mundo lá. Você sabe do que se trata?" Outra micropausa. "Ele só disse que é uma atualização importante da empresa." Eu presumi que fosse o anúncio da nossa rodada de captação Série C. Estávamos nos matando por isso havia meses. Eu tinha construído o deck inteiro para investidores, semanas ajustando cada slide, cada proposta de valor, cada métrica. Pensei que aquela reunião fosse a volta olímpica. Meu Deus, eu era tão ingênua. Às 11h30, peguei meu caderno e fui para a sala de reuniões principal. O corredor era um rio de gente andando na mesma direção, mas o burburinho de sempre estava ausente. Normalmente, antes dessas reuniões, havia especulação sobre o que Callahan diria, apostas sobre quanto tempo ele ia enrolar, conversas sobre os planos de fim de semana no lago Lady Bird. Naquele dia, todo mundo caminhava em silêncio total, e quando eu passava por eles, olhavam para o chão. Sentei no meu lugar de sempre, terceira fileira, no centro, e peguei o celular enquanto esperava a reunião começar. Foi aí que as notificações me atingiram. 23 chamadas perdidas. 47 mensagens só na última hora. Sutton Mercer, a jornalista de tecnologia com quem eu trabalhava havia 6 anos. Sloan, o que diabos está acontecendo? Isso é real? Blair Kensington, CMO numa empresa rival. Me liga. Tem algo muito errado. Deacon Hayes, da nossa agência de relações públicas externa. Precisamos conversar o quanto antes. Meu coração disparou. Abri a próxima mensagem. Era um print. Um post do Instagram de uma conta chamada Brinley Vibes, postado 1 hora antes. A foto mostrava uma mulher jovem no saguão da Aeroshift, tirando uma selfie no espelho. Ela sorria e a legenda dizia, "Nova era." Tão abençoada de anunciar meu novo cargo como diretora de marca na Aeroshift. Quando você acredita em si mesma, o universo entrega, manifestando. Girl Boss, diretora de marca. Meu cargo, minha empresa, meu saguão. E ao fundo da foto, levemente desfocada, estava eu, passando. Meu rosto estava completamente visível, capturando o exato microsegundo de confusão e devastação iminente que eu nem sabia que estava prestes a sentir. Ela tinha transmitido minha execução pública antes mesmo de eu ser amarrada na cadeira. Então Callahan entrou com Brinley atrás dele, e meu mundo desabou ao vivo. A reunião acabou. Callahan agradeceu a todos pela flexibilidade durante essa transição. As pessoas começaram a se levantar, pegando os laptops, saindo em fila para o almoço como se a terra não tivesse acabado de rachar. Eu fiquei congelada na cadeira. Minha equipe demorou, com um jeito angustiantemente estranho. Camila tocou meu ombro. Sloan. Eu me levantei. Meus joelhos pareciam de água, mas aguentaram. Caminhei direto até a frente da sala, onde Brinley ria de algo que Callahan tinha dito,
parecendo confortável demais no império que eu tinha construído. Parabéns, eu disse. Minha voz estava chocantemente firme. Até Brinley pareceu um pouco surpresa. De perto, ela parecia ainda mais jovem, uns 25 anos. Ah, obrigada. Ela estendeu a mão. Eu apertei. O aperto dela era patético. Estou tipo super animada para aprender com tudo o que você construiu. Aprender com tudo o que eu construí, enquanto ficava com tudo o que eu construí. Tenho certeza que você vai se sair bem, eu disse. A mentira teve gosto de ácido de bateria. Então virei para Callahan. Vou arrumar minha sala. Saí da sala de reuniões, pelo corredor, passando pela sala que ainda tinha meu nome gravado no vidro jateado, passando pelo mural de imprensa que eu tinha curado, passando pela copa onde eu tinha virado a noite desenhando nossa primeira logo, a mesma logo que agora estava espalhada por todo o Instagram da Brinley, passando pela recepção, onde a recepcionista chorava baixinho. Empurrai as portas de vidro, atravessei o estacionamento escaldante do Texas, entrei no meu SUV e liguei a ignição. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Dirigi uns 5 quilômetros até uma cafeteria aleatória onde eu nunca tinha ido. Estacionei no canto mais distante do estacionamento, desliguei o telefone, joguei no banco do passageiro e fiquei sentada em silêncio absoluto enquanto as placas tectônicas da minha vida se rasgavam. Eu não conseguia. O choque era absoluto demais. Só fiquei olhando para o painel tentando processar a matemática. 10 anos da minha vida. Acordar às 5 da manhã e ataques de pânico à meia-noite. Fins de semana sacrificados para aperfeiçoar decks de apresentação. Feriados arruinados por crises de imprensa. Aniversários comemorados na minha mesa porque lançamentos de produto não esperam ninguém. Jantares de aniversário de casamento interrompidos porque clientes exigiam respostas. Eu sangrei pela Aeroshift e me trocaram por uma influenciadora que postava frases motivacionais genéricas sobre fotos de pôr do sol. Energia nova. Foi isso que Callahan disse. Eu tinha derramado o concreto da fundação, mas fundações não são sexy. Eles queriam algo brilhante. Queriam alguém que entendesse engajamento autêntico, mesmo que não soubesse ler uma demonstração de resultados nem para salvar a própria vida. Queriam alguém jovem o suficiente para fazê-los se sentir disruptores de novo. E, aparentemente, alguém jovem o suficiente para transar com meu marido era o encaixe cultural definitivo. Depois de 1 hora, liguei o telefone de novo. A tela acendeu como uma máquina caça-níqueis. 53 chamadas perdidas, 72 mensagens, e-mails de jornalistas, colegas de setor, ex-clientes, gente com quem eu não falava desde a faculdade. Todos perguntavam exatamente a mesma coisa. O que aconteceu? Eu ainda não tinha resposta. Só sabia que, 60 minutos antes, eu tinha uma carreira formidável, uma reputação inabalável, uma equipe que dependia de mim e uma empresa que não existiria sem o meu talento. Agora eu não tinha nada. E de alguma forma eu tinha sido a última pessoa a saber que a bala estava vindo. Liguei o telefone porque eu tinha que ligar, porque me esconder dentro de um SUV da Hyundai não ia resolver nada. A tela mostrava 89 notificações e subindo. Abri a primeira mensagem de Sutton Mercer. Estou tentando segurar a confirmação disso antes de publicar a matéria. Pode me ligar? Isso não faz sentido nenhum. Blair tinha mandado 3. Onde você está? Você está bem? Tenho prints de tudo se precisar. Deacon, da agência de RP. O conselho da Aeroshift vai descobrir isso. É um pesadelo de responsabilidade completo. Continuei rolando. Ex-colegas em descrença total. Contatos de tecnologia perguntando se o post era uma pegadinha. Conhecidos oferecendo condolências que fediam a curiosidade mórbida. Depois vi as mensagens da minha equipe. Beckett. Sloan, sinto muito. Nisha. Isso é tão errado. Camila. Por favor, me diz que você está bem. Eles sabiam. Minha própria equipe sabia que eu estava caminhando para um matadouro. Tinham sentado em reuniões comigo, fingindo que estava tudo bem, rindo das minhas piadas, aceitando meu feedback, me deixando acreditar que eu tinha um futuro na casa que eu construí. Havia quanto tempo eles sabiam? 1 semana? 2? Tinham grupos no Slack debatendo se me avisavam, ou simplesmente aceitaram minha execução como uma mudança de tempo.
Minhas mãos tremiam. Deixei o telefone cair e pressionei as palmas das mãos nos olhos até ver estrelas explodindo. Lá fora, pelo para-brisa, a cafeteria fervilhava. Gente pedindo lattes gelados, digitando em laptops, tendo conversas agressivamente normais sobre problemas normais. Os universos deles estavam intactos. O meu tinha acabado de virar uma supernova, e ninguém a 5 metros de distância tinha ideia de que eu estava sufocando nos escombros. Peguei o telefone de novo, abri o Instagram e procurei por Brinley. O perfil dela carregou. Milhares de seguidores. Ela tinha ganhado mais 1000 só naquela manhã. A bio dela dizia: criadora de estilo de vida, diretora de marca na Aeroshift, manifestando abundância. Ela já tinha atualizado a bio. Já tinha reivindicado meu cadáver. Tinha transformado minha carreira em arma para a marca pessoal dela. Rolei pelo feed dela. Tigelas de matcha perfeitamente compostas, selfies de academia com roupa da Lululemon, texto branco, frases motivacionais sobre horizontes de praia. Você é a CEO da sua própria vida. A abundância flui para quem acredita. A sua vibe atrai a sua tribo. Nenhum post sobre penetração de mercado, custo de aquisição de cliente ou análise de dados. Só estéticas bonitas e platitudes ocais, que de alguma forma tinham hipnotizado Callahan a entregar a ela um cargo executivo de 6 dígitos. Continuai rolando e então eu vi um post de 6 meses atrás, Brinley num restaurante badalado no centro de Austin, sorrindo para a câmera, e ao fundo, levemente desfocado mas inegavelmente claro, estava Harrison. Meu Harrison sentado à frente dela, rindo. 6 meses. Eles estavam juntos havia pelo menos 6 meses, e eu estava completamente cega. Ampliei a imagem. Harrison estava usando a camisa social azul marinho sob medida que eu comprei de aniversário para ele. A que ele disse que amava, mas que era boa demais para usar em encontros normais comigo. Ele usou para ela. A legenda dizia: as melhores conversas com a melhor companhia. Às vezes o universo coloca exatamente as pessoas certas no seu caminho. Comentários hipando o quanto ela estava linda. Nenhuma pessoa perguntando quem era o homem mais velho ao fundo. Ninguém perguntando se ele tinha uma esposa em casa. Só uma câmara de eco digital celebrando a felicidade dela enquanto desmontava a minha. Voltei para o post mais recente dela, o que anunciava meu emprego. Lá estava ela no saguão da Aeroshift, fazendo sinal de paz, e lá estava eu ao fundo. Meu rosto dizia tudo. A percepção devastadora se formando em tempo real. Ela tinha monetizado meu fundo do poço. Minha humilhação estava impulsionando as métricas de engajamento dela. 4.200 curtidas, 312 comentários. Parabéns, rainha. Você manifestou isso. Objetivo de vida real. Alguns comentários eram diferentes. Que é a mulher devastada ao fundo. Isso é bem sombrio. Alguém acabou de ser demitida ali. Mas a maioria não se importava. Só viam uma garota bonita vencendo. Não sabiam que o sucesso dela foi construído sobre sabotagem corporativa, infidelidade e o assassinato calculado do sustento de outra mulher. Um comentário me fez congelar. Uma usuária que eu não seguia escreveu: essa é a Sloan. Ela literalmente construiu toda a marca da Aeroshift. Isso é nojento. Alguém sabia. Cliquei no perfil. Era privado, mas a bio dizia: profissional de marketing de tecnologia ATX. Alguém do meu setor exato. Alguém que reconhecia a injustiça absoluta daquilo. Era só um comentário se afogando num mar de positividade tóxica. Mas importava, porque, pela primeira vez desde que eu saí daquela sala de reuniões, senti que não estava completamente louca. Meu telefone vibrou. Era Callahan ligando. Fiquei olhando para o nome dele, sem sentir nada além de um vazio congelante onde minha raiva deveria estar. Deixei tocar. Ele ligou de novo, depois mandou mensagem. Sloan, precisamos discutir a logística da transição. Ligue. Logística da transição. Ele queria discutir o quanto rápido conseguiria apagar minhas digitais da empresa. Quão rápido eu conseguiria transmitir meu conhecimento institucional para minha substituta. Quão profissionalmente eu conseguiria fingir que aquilo não era uma atrocidade absoluta. Era o RH? Oi, Sloan. Seu pacote de rescisão está pronto para revisão. Pode vir amanhã às 9 horas? Já tinham a papelada pronta antes mesmo de me demitir.
advogados corporativos redigindo termos de confidencialidade, o RH calculando os pagamentos de férias, Callahan ensaiando seu discurso estéril. Enquanto eu estava em reuniões de estratégia pensando que era indispensável, eles estavam tirando minhas medidas para um caixão. A verdadeira traição não foi a demissão, foi a premeditação. A coreografia desenhada para fazer minha saída parecer uma evolução natural, e não um golpe. Pensei nos últimos meses nos sinais de alerta que eu ignorei de propósito. Callahan evitando meus olhos, meu orçamento congelado, reuniões de liderança feitas de portas fechadas, o RH adiando minha avaliação de desempenho do terceiro trimestre. Eles orquestraram tudo, e eu estava ocupada demais mantendo as luzes acesas para notar que estavam vendendo o prédio. Então, o telefone tocou de novo. Harrison. Dessa vez eu atendi. O quê? Eu disparei. Sloan, eu soube o que aconteceu. Você está bem? Eu soube o que aconteceu. Soltei uma risada seca e cortante. Como se você não estivesse parado no fundo da sala assistindo à execução. Silêncio. Eu sei que você está com raiva, ele finalmente disse. Eu te vi, Harrison, nas portas. Mais silêncio. Eu achei que seria melhor se eu estivesse lá para apoiar. Apoiar? Você estava lá para apoiar ela? Sua namorada, a influenciadora que acabou de roubar minha carreira. Não é complicado. Não, é extremamente simples. Você está dormindo com ela há pelo menos 6 meses. Você usou seus contatos do setor para conseguir o emprego dela na minha empresa. Você orquestrou minha ruína profissional para poder me deixar. Não foi isso que aconteceu. Me esclareça então. Depois um suspiro longo e pesado pelo telefone. Eu cometi erros, mas isso não é só culpa minha, Sloan. Você ficou tão obcecada pela Aeroshift durante anos que parou de notar tudo o resto. Nosso casamento está morto há muito tempo. Você só se recusou a ver. Foi como um tapa físico. Ele estava tentando reverter a história. Estava tentando fazer da minha devastação, da minha própria culpa. E a parte mais doentia é que havia um grão microscópico de verdade nisso. Sim, eu era obcecada pela Aeroshift. Sim, eu perdi os sinais. Mas eu não incendiei nossa casa. Não menti. Não mutilei financeiramente outro ser humano para dar upgrade na minha vida. Você está certo, eu disse, minha voz caindo para um sussurro assustadoramente calmo. Eu não vi. Não vi que meu marido de 25 anos era capaz desse nível de sociopatia pura. Perdi muitas coisas, Harrison, mas você fez questão de garantir que eu perdesse. Sloan. E o desliguei. Ele ligou de novo na hora. Desliguei o telefone completamente e joguei no porta-luvas. Fiquei sentada naquele estacionamento por mais 1 hora, vendo texanos entrarem e saírem da cafeteria, vivendo suas vidas intactas enquanto a minha sangrava. Depois liguei o carro e dirigi até a casa no subúrbio que Harrison e eu tínhamos comprado 16 anos antes. O lugar que deveria ser meu santuário, mas que agora parecia só mais uma propriedade da qual eu estava prestes a ser despejada. Eu precisava falar com Harper. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber o quanto minha filha de 17 anos sabia enquanto eu sonâmbula atravessava um desastre. Harper estava sentada na escada da varanda quando entrei na garagem. Ela não deveria estar em casa. Eram só 14h30 de uma quarta-feira. O colégio só liberava às 15h15, e ela normalmente tinha treino de debate até às 17 horas, mas lá estava ela, a mochila pesada largada ao lado dela, joelhos dobrados contra o peito, rosto enterrado nos braços. Desliguei o motor e fiquei observando ela pelo para-brisa por 1 segundo. Mina adolescente brilhante e feroz, a garota que costumava me contar tudo, que vinha correndo até mim com cada nota ruim e cada troféu de torneio de debate. Agora parecia estar sendo esmagada por um peso físico. Ela levantou os olhos quando a porta do carro bateu. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. A máscara tinha deixado trilhas escuras e irregulares pelo rosto. Ela chorava havia horas. Mãe, ela engasgou, a voz se partindo na sílaba. Subi os degraus de concreto e sentei ao lado dela. O calor do Texas irradiava da varanda, mas eu sentia frio. Por que você não está na escola? Eu não consegui ficar, não depois que eu vi. Ela parou e uma nova onda de lágrimas transbordou. Eu sinto muito, muito. Eu deveria ter te contado. Meu peito se travou. Contado o quê, Harper? Ela limpou o rosto com a manga, borrando ainda mais a maquiagem preta. Podemos entrar, por favor?
Entramos na casa, a mesma casa em que morávamos havia mais de uma década, a mesma cozinha de conceito aberto, onde tivemos milhares de conversas matinais banais. As bancadas de quartzo pareciam exatamente iguais às 7 da manhã, mas a casa inteira parecia contaminada. Servi 2 copos de água com gelo. Nenhuma de nós bebeu. Sentamos na ilha da cozinha e Harper encarava as próprias mãos, como se não conseguisse suportar olhar para o meu rosto. Harper, seja lá o que for, você precisa me contar. Ela respirou fundo, trêmula. O papai tem mentido para você sobre tudo e eu sabia. Eu sei há meses, mãe. Eu não te contei e eu me odeio por isso. As palavras caíram como marteladas, mesmo que minha intuição já estivesse blindada para o impacto. Há quanto tempo você sabe? Desde junho. A voz dela era um sussurro esfarrapado. Eu encontrei mensagens no iPad dele. Eu estava usando para um trabalho de história e as notificações começaram a aparecer de alguém chamada Brinley. Ela desmoronou, enterrando o rosto nas mãos. Eles estão juntos, mãe. Tipo, juntos de verdade. As coisas que ele falava para ela, eu nem consigo repetir. Junho, 8 meses atrás. Em junho, Harrison e eu tínhamos comemorado nosso aniversário de casamento. Ele me levou a uma churrascaria cara no centro. Segurou minha mão sobre a toalha branca e me disse a sorte que tinha de ter construído uma vida comigo. E o tempo todo ele estava trocando mensagens com uma influenciadora de 20 e poucos anos, rascunhando um projeto de vida que não me incluía. Você o confrontou? Harper assentiu, miserável. No dia seguinte, mostrei para ele os prints do que eu achei. Eu estava gritando com ele. Falei que ele tinha que te contar ou eu contaria. O que ele disse? Ele implorou para eu não contar. Ela levantou os olhos, furiosos e partidos. Ele disse que não era o que parecia. Jurou que estava terminando. Disse que se eu contasse para você, a culpa da nossa família explodir seria minha. Ele me fez prometer dar tempo para ele resolver sozinho. As lágrimas caíam livremente agora. Ele disse: se você contar para ela, vai ser sua culpa se a gente se divorciar. Disse que você estava sob muito estresse na startup e que descobrir isso ia te fazer explodir de vez. Ele torceu tudo, como se te contar a verdade fosse literalmente te destruir. Senti um estalo visceral dentro da caixa torácica, o som do último resquício de graça que eu tinha por Harrison evaporando. Harper, olhe para mim, eu disse, minha voz autoritária e afiada. Nada disso é culpa sua, mas eu deveria ter te contado. Eu fiquei esperando ele terminar como ele prometeu, mas ele nunca terminou, só foi piorando. Ele ficava conversando com ela ao telefone na garagem tarde da noite. E eu tinha que ficar sentada vendo você confiar nele. Vendo você acreditar quando ele dizia que estava trabalhando até tarde ou num jantar com cliente. Eu sentia que estava mentindo na sua cara todos os dias. Você estava se protegendo. É isso que crianças fazem quando adultos forçam elas a carregar segredos tóxicos. Mas hoje, a voz dela sumiu completamente. Hoje eu vi no Instagram o post dela com você ao fundo parecendo tão destruída, e eu percebi que o mundo inteiro ia saber e você nem tinha visto vindo. E aconteceu porque eu guardei o segredo dele. Estendi a mão pela ilha de mármore e segurei a mão dela com força. Você não é responsável pela sociopatia do seu pai, e definitivamente não é responsável pelo que aconteceu com meu emprego hoje. Está me ouvindo? Ela apertou minha mão tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Tem mais. Uma coisa que você precisa ouvir. Ela soltou, tirou o iPhone do bolso e tocou na tela com dedos trêmulos. Abriu os memorandos de voz. Terça passada, ela sussurrou. O papai estava andando de um lado para o outro na garagem, no telefone. Eu nem sei por que apertei gravar. Eu sentia que estava enlouquecendo. Como se precisasse de prova de que eu não estava louca, de que aquilo estava realmente acontecendo. Ela apertou play. A voz de Harrison saiu do alto-falante, nítida e clara. Callahan me deve. Eu direcionei 3 contas corporativas enormes para a Aeroshift só esse ano. Ele vai morder a isca. Depois uma voz mais jovem, respirada. Eu não reconheci de imediato, mas soube na hora que era Brinley. Mas a Sloan não vai surtar total? Harrison riu. Uma risadinha genuína. Não se preocupe com a Sloan. O Callahan já está ansioso. Está reclamando há meses que precisa de liderança mais jovem e visionária para garantir a Série C.
Estou só entregando a ele exatamente a solução que ele não sabia que estava procurando. Você fica com o título de diretora, o equity, o salário. E quando a Sloan finalmente descobrir sobre a gente, nem vai mais importar. Até lá você já vai estar entrincheirada na Aeroshift e a gente controla os estragos nos nossos termos. A gente ganha exatamente o que quer. Sam, você é literalmente do mal. Eu sou pragmático, Harrison respondeu. Estou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Você precisa de um emprego corporativo legítimo com dinheiro de verdade. Eu preciso de um jeito de sair desse casamento sem levar uma surra no tribunal do divórcio. Isso resolve os dois. A gravação terminou em 2 minutos e 17 segundos. Explicava tudo. Fiquei encarando o telefone da Harper, meu cérebro tentando decodificar freneticamente o áudio. Aquilo não era só uma crise de meia-idade que por acaso tinha colidido com meu trabalho. Aquilo era uma tomada hostil corporativa. Harrison tinha usado suas conexões de vendas B2B para forçar Callahan a contratar Brinley, especificamente para poder bancar o acordo do divórcio. Ele tinha orquestrado meu assassinato profissional como um item de linha na sua estratégia de saída. Mãe. A voz de Harper era pequena, apavorada. Fala alguma coisa, por favor. Manda esse áudio para mim pelo AirDrop. O quê? Manda agora. Ela mexeu no telefone e 1 segundo depois o meu vibrou. Salvei o arquivo. Enviei para meu iCloud, mandei por e-mail para mim mesma e coloquei numa pasta escondida do Google Drive. O quê? O que você vai fazer? Oi, não respondi porque eu ainda não sabia direito. Meu cérebro estava disparando em todos os cilindros, conectando pontos que eu tinha sido confiante demais para ver. A empresa de logística do Harrison mandava clientes de indicação para a Aeroshift. Era assim que funcionava o setor de vendas de tecnologia de Austin. Todo mundo se ajudava, mas essas indicações davam a Harrison alavancagem. Ele usou essa alavancagem sobre Callahan para conseguir contratar a amante. E eu, tão ferozmente dedicada ao meu trabalho, tão arrogante sobre meu valor intocável para a empresa, nunca vi a faca vindo. Callahan não acordou um dia e decidiu que eu era tradicional demais. Harrison plantou essa semente. Passou meses sussurrando no ouvido de Callahan, explorando as inseguranças dele sobre a captação Série C, fazendo minha remoção parecer ideia genial de Callahan quando era o plano mestre de Harrison o tempo todo. Mãe, você está me assustando. Olhei para minha filha. De repente ela parecia terrivelmente jovem. Jovem demais para carregar o peso de uma guerra psicológica de 8 meses. Jovem demais para ser usada como escudo humano pelo próprio pai. Eu não estou brava com você, eu disse, minha voz dura como diamante e cristalina. Preciso que você internalize isso. Você não fez nada de errado. Mas eu deveria ter sabido. Você tem 17 anos. Um adulto em quem você deveria confiar implicitamente te manipulou para se proteger e me destruir. Esse é o pecado dele, Harper, não o seu. Ela desmoronou, soluçando, se inclinando sobre o balcão. Eu a puxei para os meus braços, pressionando o rosto dela no meu ombro, embalando ela como se fosse uma criança acordando de um pesadelo. Eu achei que ele ia parar, ela chorou na minha camisa. Ou eu achei que ele ia perceber que era errado e te contar, e a gente ia fazer terapia e resolver. Mas ele só continuou mentindo. Ele continuou mentindo na sua cara. Eu sei, filha, eu sei. Ficamos assim por um bom tempo, nos abraçando enquanto a fundação da nossa família virava cinzas. A casa parecia estrangeira agora. Não era um lar. Era uma cena de crime, onde traições tinham sido mapeadas sobre o café da manhã. Finalmente, Harper se afastou e limpou o rosto com um papel toalha. Então, o que acontece agora? Eu não sei os próximos passos exatos ainda, mas a gente vai ficar bem. Você vai se divorciar dele? A pergunta foi direta, prática. Sim, Harper, vou. Ela assentiu, parecendo quase aliviada. Que bom. Ele é lixo. Meu telefone começou a vibrar no balcão. Eu tinha tirado ele do porta-luvas quando entramos, e a fila de notificações estava chegando de novo. Traz-se chamadas perdidas, 102 mensagens. Peguei e comecei a deslizar. Mais mensagens de pânico de jornalistas. Dezenas do Callahan, cada uma mais desesperada que a anterior. 3 e-mails do RH tentando forçar minha entrevista de desligamento. Então vi uma mensagem de Blair Kensington. Me liga imediatamente. A Brinley está postando TikToks do escritório da Aeroshift.
e ela está filmando propriedade intelectual altamente confidencial ao fundo. Isso é um incêndio de 5 alarmes. Abri o Instagram e procurei o perfil da Brinley de novo. Ela tinha postado mais 4 vezes desde o anúncio da manhã. O primeiro era se arrumando para o meu primeiro dia como executiva corporativa, filmado no que parecia um apartamento de luxo no centro. Roupas de grife jogadas sobre uma colcha impecável. Maquiagem da Glossier perfeitamente montada. A narração dela, primeiro dia como diretora de marca, ainda literalmente tremendo. Manifestação funciona, gente. O segundo era outra selfie no saguão, fazendo sinal de paz. Legenda. Entrando no meu novo império como se ele fosse meu, porque é. O terceiro era o que Blair tinha avisado, um vídeo de tour pelo escritório. Brinley andava pelo open space da Aeroshift, narrando as vibes insanas e o café coado maravilhoso na torneira, mas não fazia a menor ideia do que estava filmando. Ela passou por uma sala de guerra com paredes de vidro, onde a equipe de produto tinha deixado o roadmap do 4º trimestre nos quadros brancos. Recursos altamente confidenciais que ainda não tínhamos anunciado, cronogramas de lançamento, estratégias de preço escalonado, exatamente o tipo de informação que nossos concorrentes matariam para ter. Depois ela se filmou sentada numa mesa, minha mesa, e bem atrás dela, completamente legível na credenza, estava um deck impresso. Ampliai a imagem na tela. Era o deck de investidores da série C, o que Callahan ia apresentar para os fundos de capital de risco de Sand Hill Road na semana seguinte. Mostrava nosso custo de aquisição de cliente, taxa de queima de caixa, e uma análise SWOT destacando nossas vulnerabilidades mais graves. Brinley tinha acabado de vazar dados corporativos proprietários altamente confidenciais para 20 mil seguidores porque queria parecer estética na internet. O 4º post era um boomerang dela segurando uma caneca de marca da Aeroshift, obcecada com meu novo merch corporativo. Os comentários enchiam aos milhares, principalmente emojis de coração, mas o tom da comunidade de tecnologia estava mudando. Ei, isso é dado interno de produto no quadro? Você acabou de vazar as finanças da série C? Alguém vai ser demitido hoje. Isso é a coisa mais antiprofissional que eu já vi. Tirai prints de tudo. Cada post, cada comentário, cada frame do vídeo onde a informação confidencial estava visível. Depois mandei mensagem para Blair. Tenho os prints e tenho mais uma coisa. Algo sobre exatamente como ela foi contratada. Posso te ver amanhã? A resposta de Blair veio na hora. Sim, no meu escritório no Domain, 9 horas. Traz tudo. Olhei para Harper, que me observava com os olhos inchados. A gente vai ficar bem. Eu prometo. Como você sabe? Porque eu passei 10 anos construindo algo real. Zoipai e a Brinley queimaram isso num dia, mas eles não me queimaram. Eles só me mostraram exatamente quem são. E, pela primeira vez desde que Callahan pronunciou as palavras energia nova, senti algo além de choque e agonia. Senti clareza, fria, cirúrgica, uma certeza absoluta. Naquela noite, depois que Harper foi para o quarto, sentei sozinha na ilha da cozinha com meu MacBook e comecei a desmontar forensicamente a própria vida. A casa estava sufocantemente quieta. Normalmente Harrison estaria lá embaixo vendo esportes na TV, existindo no espaço que dividíamos havia uma década. Naquela noite ele tinha ido embora, e eu não sabia para onde e não me importava. Entrei nas nossas contas bancárias conjuntas, algo que eu não escrutinava havia meses, talvez mais de um ano. Harrison cuidava das finanças do dia a dia. Eu era a principal provedora. Meu salário na Aeroshift chegava a R$234 mil antes do equity, mas ele pagava a hipoteca, cuidava das contas de luz, gerenciava os cartões de crédito. Eu confiava nele com minha vida. Comecei a puxar os extratos bancários dos últimos 12 meses. Encontrei cobranças em churrascarias sofisticadas de Austin, onde eu nunca tinha posto os pés. Jeffries, R$442. Uchi, R$316. Tudo cobrado no nosso Visa conjunto. Jantares para os quais eu não fui convidada. Depois encontrei uma transferência recorrente, R$3.648 todo mês, nos últimos 7 meses. A descrição do fornecedor dizia: soluções de armazenamento premium. Nós não tínhamos um depósito.
Tínhamos falado em alugar um quando limpamos a garagem na primavera passada, mas nunca fomos adiante. Pesquisei soluções de armazenamento Premium Austin no Google. Nada apareceu. Nenhum site, nenhum registro de empresa, nada. Continuei puxando o fio. Saques em caixa eletrônico, grandes. R$ 650 aqui, R$ 1.040 ali. Sempre às quintas-feiras, sempre num caixa perto do escritório do Harrison. 12 saques nos últimos 6 meses, totalizando quase 11.700 em dinheiro não rastreável. Minhas mãos ficaram dormentes. Abri uma nova aba e entrei na nossa linha de crédito com garantia da casa, aberta 3 anos antes para reparos de emergência, que deveria ter R$ 65 mil intocados. O saldo disponível era 4.160. Tínhamos sacado 60.840. Fiquei olhando para a tela, meu cérebro se recusando a processar os números. Eu nunca autorizei aqueles saques. Nunca assinei nada. Harrison devia ter forjado minha assinatura digital ou usado o acesso conjunto para drenar o equity sem disparar um alerta no meu telefone. O equity da nossa casa, a rede de segurança financeira que eu tinha me matado para construir. O colchão da faculdade da Harper sumido. Verifiquei o histórico de transações. O primeiro saque foi 18 meses antes, R$ 6.500. Depois outro de 10.400 2 meses depois. Os valores foram ficando maiores e mais frequentes. O mais recente tinha sido 3 semanas antes, R$ 8.450. Para onde diabos tinham ido os R$ 60.840? Abri outra janela e entrei no Gmail do Harrison. Eu sabia a senha dele. Ele usava a mesma variação do nosso ano de aniversário para tudo, e eu nunca tinha tido motivo para bisbilhotar antes. Um flash microscópico de culpa me atingiu por invadir a privacidade dele, mas então me lembrei que ele acabava de orquestrar minha execução corporativa e a culpa evaporou. Digitei pagamento na barra de busca. Centenas de resultados apareceram. Comecei a abrir recibos de um domínio chamado PokerElito. Fomos sindicato de apostas online não regulamentado, offshore. Depósitos pequenos no início, R$ 65, R$ 130. Depois foi crescendo bola de neve. Ele tinha torrado dezenas de milhares de dólares nos últimos 2 anos, jogando poker Texas Hold'em de altas apostas online. Depois encontrei os e-mails de alguém chamado Julian Sterling. Assuntos como cronograma de pagamento, precisamos discutir seu saldo, aviso final, ação necessária. Abri. Meu estômago despencou pelo assoalho. Julian Sterling era um agiota agindo como cobrador de dívidas. O tom começava vagamente profissional e escalava rapidamente para a extorsão pura. Tenho sido paciente, Harrison, mas preciso da transferência antes do dia 1º. O juro está compondo diariamente. Isso vai afetar seriamente sua reputação profissional se você não quitar essa dívida. Harrison devia a Julian Sterling R$ 61.100. Continuei escavando. Encontrei e-mails entre Harrison e Brinley. Não os românticos nojentos que Harper já tinha encontrado. Os financeiros. Recibos de transferência. Harrison mandava 3.640 caras por mês para Brinley. Todo dia 1º, soluções de armazenamento premium. Ela estava pagando o aluguel do apartamento de luxo dela no centro com o nosso dinheiro, enquanto ativamente arquitetava para colocá-la no meu cargo executivo. Havia outras transferências também. Móveis da West Elm, uma conta de mecânico para o Range Rover dela, contas de celular. Harrison tinha bancado o estilo de vida inteiro da amante, usando o equity da nossa casa de família, enquanto desmontava minha carreira pedaço por pedaço. Me afastei da ilha, genuinamente enjoada. A escala do engano era de tirar o fôlego. Aquilo não era só uma crise de meia-idade e um caso. Era fraude financeira em nível criminal. Era calculado, sustentado e puramente malicioso. E então encontrei o e-mail que piorou tudo. Um e-mail de 3 meses antes, de Julian Sterling para Harrison. Assunto: proposta. Harrison. Tem uma solução que tira a gente 2 da lama. Hoje consulto para startups de tecnologia, ajudando a otimizar crescimento e escalar rumo à aquisição. A Aeroshift é exatamente o tipo de alvo que preciso agora. Se você conseguir que o Callahan me dê uma reunião e me traga como consultor externo de crescimento, eu apago R$ 169 mil da sua dívida.
Preciso de uma entrada numa empresa sólida de série B. Me avisa se você tem influência suficiente para fazer isso acontecer. A resposta de Harrison: eu consigo. Tenho alavancagem sobre o Callahan com minhas indicações B2B. Deixa eu manobrar. Outro e-mail, 2 meses depois. Julian, como estamos indo com a Aeroshift? Harrison, melhor do que esperado. O Callahan está paranoico que as métricas de marketing deles estão derrubando a avaliação da série C. Tenho alimentado ele com a narrativa de que precisam de liderança mais jovem e visionária, que entenda crescimento viral. Acho que consigo manobrar minha garota, a Brinley, para o cargo de diretora. Uma vez que ela entrar, ela te traz como consultor. O Callahan vai confiar porque parece uma iniciativa de contratação interna. Você ganha seu contrato de consultoria, minha dívida é quitada. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, Julian. Todo mundo, menos sua esposa, Harrison. A Sloan vai se recuperar. Ela é workaholic. E, sinceramente, nosso casamento já é uma cidade fantasma há anos. Isso só acelera o inevitável. Li a troca 3 vezes. Minha visão embaçou. Depois ficou nítida em alta definição. Julian Sterling não era só um agiota. Ele operava um esquema de infiltração corporativa. Ele levava executivos de tecnologia de propósito para dívidas de jogo, depois usava essa dívida para chantageá-los, conseguindo acesso pelos fundos a startups vulneráveis. Harrison não estava só me traindo e roubando meu emprego. Estava ativamente facilitando espionagem corporativa. Abri outra aba e pesquisei Julian Sterling. O LinkedIn dele o pintava como consultor independente, especializado em otimização operacional e escala rápida para marcas emergentes de tecnologia. Cavei mais fundo. Encontrei um tópico no Reddit, no fórum de startups, de 2 anos atrás. Um fundador alertando a comunidade sobre um consultor que extraiu dados proprietários, vendeu para uma empresa rival e sumiu logo antes da empresa fechar. Nenhum nome era citado, mas o modus operandi era idêntico. Encontrei um artigo do Medium sobre um vazamento de dados numa empresa SaaS que foi suspeitosamente adquirida por centavos, pouco depois de trazer um misterioso guru de crescimento. O cronograma batia perfeitamente com o currículo do Julian. Ele era um parasita corporativo. Sangrava startups até secar e vendia os órgãos delas no mercado negro. E Harrison acabava de entregar as chaves da Aeroshift para ele. Brinley era o cavalo de Troia, vaidosa e egocêntrica demais para perceber que estava sendo usada. Harrison era o homem por dentro, trocando meu sustento para apagar suas dívidas de jogo. E eu era o obstáculo que eles tinham removido cirurgicamente para o assalto poder acontecer. Fechei o laptop e fiquei sentada na cozinha escura. Harrison não só me traiu romanticamente. Cometeu fraude financeira. Facilitou espionagem corporativa. Destruiu o trabalho da minha vida, não por uma paixão retorcida por uma mulher mais jovem, mas porque precisava de mim completamente fora do caminho para salvar a própria pele. Callahan estava tão desesperado por capital de risco, tão facilmente manipulado pelos jargões de juventude e disrupção, que nunca questionou por que um vice-presidente de logística de repente estava tão investido no RH da Aeroshift. Todos usaram uns aos outros. Harrison usou o desespero do Callahan. Julian usou a dívida do Harrison. Brinley usou a conta bancária do Harrison. E eu era o dano colateral pagando a conta. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Harrison. Precisamos conversar hoje à noite. Estou no Marriott, mas devíamos nos encontrar amanhã. Fiquei olhando para a mensagem. Ele achava que ainda conseguia controlar a narrativa. Achava que conseguia reverter tudo, bancar a vítima de um casamento sem amor e me tirar de cena como se fosse uma crise de relações públicas. Ele não fazia a menor ideia do que eu sabia, do que eu tinha baixado, do que Harper tinha gravado. Não respondi. Em vez disso, abri uma nova pasta na área de trabalho e comecei a organizar meu arsenal. Extratos bancários destacando a linha de crédito drenada, recibos provando os pagamentos de aluguel da Brinley, os e-mails de extorsão do Julian Sterling, prints da Brinley vazando dados proprietários da Aeroshift para o público, a gravação de áudio da Harper de Harrison detalhando a conspiração. Criei subpastas, fiz cópias criptografadas e fiz backup de tudo em 3 nuvens separadas. Eu não sabia exatamente como ia detonar essa bomba ainda, mas sabia que precisava da alavancagem, porque a única coisa pior que ser destruída
é ser destruída sem provas. Por volta da meia-noite, finalmente me levantei. Minha coluna doía, meus olhos ardiam da luz azul e minha cabeça latejava. Subi as escadas e fui checar a Harper. Ela finalmente tinha dormido, o rosto ainda inchado. Fiquei parada na porta por um longo tempo, sentindo uma onda de raiva protetora. O pai dela tinha usado a lealdade dela como escudo para a própria sociopatia. Entrei no meu quarto, olhei para o lado da cama de Harrison, o criado mudo dele, o closet cheio de ternos caros comprados com meu salário, e não senti absolutamente nada. Nenhuma dor, nenhuma saudade, nem mesmo ódio. Só uma certeza gelada e afiada como navalha. Ou estava cansada de ser a pessoa a quem as coisas aconteciam. A partir de amanhã, eu ia ser a pessoa que fazia as coisas acontecerem. Acordei às 5 horas da manhã de quinta-feira, com uma clareza ofuscante. A raiva caótica da noite anterior tinha se cristalizado em estratégia pura. Eu tinha passado 10 anos construindo campanhas, entendendo psicologia de público e sabendo exatamente como posicionar informação para impacto colateral máximo. Essas habilidades não tinham evaporado só porque Callahan tomou meu crachá. Fiz uma jarra de café preto e abri o laptop antes do amanhecer. Rascunhei uma lista de tarefas, não para desabafar, não para chorar, mas para reconstruir sistematicamente minha base profissional enquanto documentava meticulosamente a zona de impacto. Minha primeira ligação foi para Sutton Mercer, a jornalista de tecnologia. Ela atendeu no segundo toque, parecendo bem desperta. Sloan, eu estava esperando sua ligação. Você está bem? Estou bem. Preciso te dar uma declaração oficial antes que você publique qualquer coisa. Com certeza, manda. Mantive minha voz perfeitamente modulada, profissional, imperturbável. Sou imensamente grata pelos meus 10 anos na Aeroshift e profundamente orgulhosa do valor de marca que construímos. A empresa está mudando de estratégia e confio na direção que estão tomando. Estou animada para fazer a transição para trabalho de CMO fracionada e consultoria estratégica para marcas emergentes. Silêncio total na linha. Depois, isso é agressivamente diplomático. Fora de registro, Sloan, o que realmente aconteceu? Fora de registro, fui substituída por uma mulher sem nenhuma experiência de marketing que está atualmente vazando as finanças da série C nos stories públicos do Instagram dela. Meu Deus! Sutton soltou um assobio baixo. Eu vi esses posts. Metade da tech Twitter de Austin está printando. E o boato de que ela é a... Bom, isso piora tudo 10 vezes. Não vou comentar sobre minha vida pessoal, eu disse suavemente. Esperto. Pelo que vale, todo mundo com quem eu falei acha que o Callahan cometeu um erro fatal. Erros têm consequências, Sutton. Estou só garantindo que não estarei perto do raio de explosão quando ele acertar. Desligamos. Depois liguei para Blair Kensington. Finalmente ela atendeu. Estou apavorada de preocupação. Você ainda vem hoje de manhã? Sim. 9 horas no seu escritório no Domain. Tenho tudo o que você pediu. Ótimo. Traz os prints. Traz o áudio que você mencionou. Precisamos falar de estratégia. Depois de desligar, abri o LinkedIn. Atualizei meu título. Executiva de Marketing Estratégico disponível para CMO, fracionada e consultoria de crescimento. Não mencionei a Aeroshift no título. Não precisava. Meu perfil era uma fortaleza de 10 anos de KPIs mensuráveis, matérias de imprensa, métricas de receita e recomendações efusivas de clientes corporativos. O trabalho falava por si. Rascunhei uma atualização breve. Depois de 10 anos incríveis construindo a marca Aeroshift do zero, estou animada para começar um novo capítulo como CMO fracionada. Ansiosa para trabalhar com fundadores que valorizam estratégia orientada a dados e ROI mensurável. Aberta a conversas com organizações que priorizam experiência e resultados. Profissional, otimista, zero amargura, zero drama. Em 45 minutos, minha caixa de entrada explodiu. Ex-fornecedores deixando comentários de apoio, recrutadores de tecnologia entrando nas minhas DMs, 3 empresas SaaS diferentes com quem eu já tinha trabalhado, perguntando se eu tinha disponibilidade para contratos de consultoria. Às 7h30, eu já tinha 4 chamadas introdutórias marcadas para a semana seguinte. Todos trabalhos de consultoria remunerados,
Nenhum deles exigindo que eu me sentasse num escritório de vidro fingindo respeitar homens que me viam como descartável. Harper desceu pouco antes das 8 horas. Os olhos dela ainda estavam vermelhos, mas a postura estava rígida. Estava vestida para a escola, mas o peso das últimas 24 horas ainda grudava nela. Mãe, você está bem? Estou melhor que bem. Estou assumindo o controle. Ela sentou na ilha. O que isso significa? Significa que passei 10 anos construindo um valor enorme. Esse valor não desapareceu só porque um CEO estava cego demais pelos jargões para reconhecer isso. Vou continuar fazendo o que faço de melhor, mas vou fazer estritamente nos meus próprios termos. E seu pai? Seu pai fez as escolhas dele. Ele está prestes a viver a realidade dessas escolhas. Você vai usar a gravação? Aquela que eu te dei? Olhei para ela. Ela tinha 17 anos, mas tinha envelhecido 5 anos numa única noite. Eu ainda não sei, mas ter isso me dá opções. Às vezes a ameaça de destruição mútua garantida é mais poderosa do que realmente soltar a bomba. Ela assentiu devagar. Tenho orgulho de você por não ter desmoronado. Ah, eu desmoronei, Harper. Você só não viu. Fiz uma pausa. A diferença é que eu me recusei a ficar em pedaços. Depois que Harper saiu para a escola, finalizei minha documentação. Criei um PDF mestre, contendo os extratos da linha de crédito drenada, os e-mails de extorsão do Julian Sterling, os recibos de transferência para Brinley, os vazamentos do Instagram e uma transcrição da gravação de áudio. Imprimi cópias físicas e tranquei numa gaveta de arquivos no meu escritório de casa, o escritório onde Harrison nunca entrava porque dizia que meu trabalho era chato demais. Às 8h30, dirigi até o Domain para encontrar Blair. O escritório dela ficava num prédio elegante de vidro e aço, com vista para o campus de tecnologia, o tipo de espaço que gritava disrupção, mesmo eles basicamente vendendo software de RH corporativo. Blair estava me esperando numa sala privada, com água com gás e pastéis que eu não tinha a menor intenção de comer. No segundo em que entrei, ela me puxou num abraço feroz. Estou com sede de sangue por sua causa, ela disse. Isso passa de antiprofissional. É sabotagem premeditada. Sentei e abri o MacBook. É pior que sabotagem, Blair. É uma extorsão corporativa coordenada, financiada por dívida de jogo ilegal. Os olhos dela se arregalaram enquanto eu explicava as evidências, os e-mails do agiota, o equity drenado, o plano de implantar Julian como consultor para colher os dados da Aeroshift. Sloan, isso é insano, ela sussurrou. Isso é literalmente espionagem corporativa. É real. E o Callahan não faz a menor ideia do que acabou de deixar entrar no prédio dele. Você vai avisar ele? Hesitei. Essa era a pergunta de $1 milhão. Não sei. Metade de mim quer ver a empresa queimar até o chão. Mas a outra metade se lembra que tem gente boa trabalhando lá. Garotos que eu contratei, uma equipe que eu mentoriei. Eles não merecem perder o sustento só porque o Callahan é um idiota. O que seu advogado diz? Ainda não tenho um. Esse é meu projeto da tarde. Blair pegou o telefone. Vou te mandar o contato da advogada que cuidou do meu divórcio. Fiona Gallagher. Ela é um tubarão. Não tolera baboseira. Diz que fui eu que indiquei. Obrigada. Agora, vamos falar de trabalho de verdade. Você está falando sério sobre o caminho de CMO fracionada? Falando sério mesmo. Preciso de fluxo de caixa. Preciso de autonomia total. E me recuso a colocar meu sustento inteiro nas mãos de um homem de novo. Blair sorriu. Ótimo, porque tenho 3 startups financiadas por capital de risco que precisam exatamente do que você faz. Todas em série A ou B. Precisam desesperadamente de liderança de marketing madura, mas não querem carregar um salário executivo de R$390 na folha ainda. Você trabalharia umas 15 a 20 horas por semana para cada uma. Você define seu próprio horário, cobra uma taxa fixa robusta e passa por cima de toda a política interna. Faz as contas comigo. 3 empresas, 20 horas por semana cada. Você fatura R$13 mil por mês por cliente. Fecha 468.000 musmilo por ano. Zero política de escritório. Controle total. Me recostei na cadeira ergonômica, deixando os números lavarem sobre mim. Isso é perfeito. Eu sei. Fiz isso por 2 anos antes de aceitar esse cargo de CMO. É o segredo mais bem guardado da tecnologia.
Você faz o trabalho, gera o ROI, sua reputação escala, e você nunca mais precisa lidar com RH. Pela primeira vez em 48 horas, senti esperança genuína. Não otimismo cego, mas um roteiro concreto e acionável. E a Aeroshift? Blair perguntou. O que você vai fazer sobre eles? Ou esperar. Vou esperar a Brinley continuar apostando, o Julian fazer sua jogada, o Callahan perceber que ele mesmo detonou a própria Série C. E quando eles finalmente entrarem em pânico e vierem rastejando atrás de gerenciamento de crise, eu decido se eles merecem ser salvos. Blair sorriu. Fria e afiada, gelo puro, eles mereceram. Saí do escritório da Blair às 11 horas, sentindo-me blindada. Dirigi até o centro para encontrar Fiona Gallagher, a advogada de divórcio. Ela tinha uns 55 anos, usava um terno impecavelmente cortado, cabelo prateado e olhos que não deixavam nada passar. Passei 90 minutos contando a ela os destroços, a infidelidade, a linha de crédito drenada, as dívidas de jogo, a extorsão, a sabotagem corporativa. Fiona tomava notas meticulosas, a expressão escurecendo a cada detalhe. Este é um dos casos de infidelidade financeira mais egregiamente complexos que já vi no Texas, ela disse quando terminei. Mas sua documentação está impecável. Você fez metade do meu trabalho por mim. Então qual é a jogada? Entramos com o processo hoje mesmo, disse Fiona. O Texas exige um período de espera de 6 dias antes que o divórcio possa ser finalizado, mas protocolamos hoje para travar o cronograma. Congelamos a conta conjunta para que ele não consiga liquidar mais nem um centavo. Alegamos culpa com base em adultério e fraude. Posicionamos você como vítima de um crime financeiro calculado, não só como esposa de um casamento desfeito. E garantimos que ele não consiga vender isso como uma separação amigável. Quanto tempo vai levar todo o processo, considerando a fraude e a divisão de dívida? De 6 meses a 1 ano. Mas protocolar hoje já coloca ele na defensiva. Assinei o contrato de honorários. Transferi o pagamento dela de uma conta particular que Harrison não sabia que existia. Saí daquele arranha-céu com a máquina jurídica em movimento para encerrar meu casamento. Deveria ter parecido trágico. Em vez disso, pareceu riscar um item enorme de uma lista de tarefas. Meu telefone tocou quando cheguei ao carro. Número desconhecido de Austin. Quase deixei cair na caixa postal, mas o instinto me disse para atender. Sloan, é a Meredith Thorne. Eu era sua VP de operações na Tech Corp 1 década atrás. Você se lembra de mim? Eu me lembrava. Meredith era uma operadora poderosa que saiu de repente para perseguir outros interesses, pouco antes de a Tech Corp abrir capital. Claro, Meredith. Como você está? Estou bem. Vi sua atualização no LinkedIn hoje de manhã. Estou ligando porque acho que precisamos ter uma conversa bem franca sobre o que acontece com mulheres acima de 35 nesse setor. E quero te apresentar a uma rede de mulheres que decidiram parar de ser vítimas disso. Meredith pediu para nos encontrarmos numa cafeteria na South Congress, território neutro. Cheguei cedo, pedi um chá gelado e fiquei observando os turistas passarem. Meredith entrou pontualmente às 14 horas. Ela estava ótima, afiada, sem desculpas, irradiando uma autoridade tranquila que não precisava gritar para ser ouvida. Ela me abraçou calorosamente. Você está bem, Sloan. Cansada, mas afiada. Estou sobrevivendo. Você está fazendo mais que sobreviver. Vi sua guinada fracionada online. Isso não é sobrevivência. É uma contraofensiva estratégica. Dei um meio sorriso. Velhos hábitos. Meredith abriu o iPad e deslizou na minha direção. Quero te mostrar uma coisa. É uma rede paralela que venho construindo há 3 anos. Mulheres de tecnologia, principalmente acima de 40, que foram silenciosamente expulsas dos impérios que ajudaram a construir porque deixaram de combinar com a cultura. A gente chama de O Coletivo. Rolei pelo portal seguro. Havia uns 30 perfis, ex-CMOs, COOs, VPs de engenharia, todas com currículos impressionantes, todas marcadas como disponíveis para trabalho executivo fracionado. A gente não é uma agência, explicou Meredith. Não cobramos comissão. É um sindicato de indicação. Quando uma startup série B precisa de experiência executiva pesada, mas não quer se comprometer com um salário de R$390 mil, elas vêm até a gente. A gente as conecta com a operadora certa.
Você abre seu próprio CNPJ, define sua própria taxa, seus próprios termos. A única regra é que quando você fica sobrecarregada de trabalho, você repassa o excedente para outra mulher do coletivo. Olhei para os rostos na tela. Décadas de conhecimento institucional descartadas por energia nova. Por que você está me mostrando isso? Meredith fechou o iPad. Porque o setor de tecnologia é viciado na ilusão da juventude. Eles equiparam inexperiência com inovação. Vão continuar queimando mulheres brilhantes até se falirem sozinhos. Mas, enquanto eles descobrem isso, a gente precisa proteger as nossas. Aquelas 3 startups que a Blair me apresentou, elas fazem parte dessa rede? Todas já foram queimadas contratando gurus 20 e poucos anos que não sabiam escalar um modelo de negócio. Agora elas querem adultos na sala. Um nó no meu peito se desfez. Quando posso entrar? Você já está dentro. Meredith sorriu. Vou te mandar os documentos de integração hoje à noite. Mas, Sloan, preciso te dar um conselho. Para isso funcionar, você precisa deixar a Aeroshift ir. Não perdoar, não esquecer. Mas você precisa soltar a âncora emocional ou ela vai te puxar para baixo. Eu não estou ancorada. Documentei tudo. Tenho as provas. Meredith levantou a mão. Eu sei. Fiz exatamente a mesma coisa quando a TechCorp me expulsou. Eu tinha pastas de provas mostrando meu valor e a incompetência deles. Sabe o que eu fiz com elas? O quê? Nada. Porque provas não importam pra gente que já decidiu que você não pertence. Eles não te demitiram porque você era incompetente. Te demitiram porque sua competência fazia eles se sentirem inadequados. Nenhuma planilha vai consertar essa crise de ego. Pare de tentar provar seu valor para gente comprometida em te entender errado e comece a vender esse valor para gente implorando pela sua ajuda. Ela estava certa. Eu tinha ficado tão focada em provar a traição do Harrison e a burrice do Callahan que estava deixando eles ditarem minha narrativa. Mantenha os arquivos guardados, Meredith acrescentou gentilmente. Alavancagem é bom de ter. Você não precisa detonar a bomba, mas saber que segura o detonador traz paz. Dirigui para casa sentindo uma mudança profunda. Não só alívio, mas uma possibilidade genuína e expansiva. Harper estava fazendo o dever de casa no balcão da cozinha quando entrei. O papai não para de mandar mensagem no meu celular, ela disse sem levantar os olhos. Ela diz que precisa falar com você. Diz que você está agindo de forma irracional. Coloquei minhas chaves na tigela. Você acha que estou agindo de forma irracional? Harper fechou o livro. Acho que você está sendo terrivelmente inteligente. Ele quer controlar a história. Se você falar com ele, ele vai te fazer duvidar de si mesma até você achar que isso foi um colapso mútuo. Não dá esse oxigênio para ele. Quando você ficou tão sábia? Quando eu vi um adulto mentir na minha cara por 8 meses e percebi que nunca, jamais quero ser como ele. Meu telefone vibrou no balcão. Uma mensagem de Deacon Hayes, o representante da agência de RP da Aeroshift. Sloan, temos uma situação enorme. Por favor, me diz que você pode atender uma ligação. É código vermelho. Mostrei a tela para Harper. O que você acha que é isso? A Brinley com certeza postou alguma coisa ilegal. Toquei no botão de ligar. Deacon atendeu na hora, a voz dele em pânico. Sloan, graças a Deus. A gente precisa de você. Urgente. Precisam de mim pra quê, Deacon? Eu não trabalho mais lá. A Brinley postou outro TikTok. É 10 vezes pior. Ela filmou um vlog de um dia na minha vida, dentro da sala de diretoria. O Callahan estava numa chamada de Zoom apresentando os investidores da Série C na tela grande. O modelo financeiro inteiro do quarto trimestre, nossa taxa de churn de clientes e as vulnerabilidades do código-fonte com pedido de patente estavam totalmente legíveis ao fundo. O vídeo ficou no ar 4 horas, já tem 8.500 visualizações. Fechei os olhos, saboreando a previsibilidade absoluta daquilo. E por que exatamente você está me ligando? Porque o Callahan está tendo um ataque de pânico na sala dele. O conselho está pedindo cabeças. Nosso investidor líder da Sequoia viu o vídeo e está ameaçando cancelar o termo de compromisso inteiro. A gente precisa de comunicação de crise, e você é a única pessoa que sabe apagar esse incêndio. Eu não sou funcionária, Deacon. O Callahan quer te trazer como consultora externa. Taxa de emergência. Diga seu preço. Olhei para Harper, que me observava com os olhos arregalados de expectativa.
Diz para o Callahan que eu vou pensar. Dou uma resposta na segunda. Sloan, é quinta-feira. A empresa está sangrando ativamente. Segunda é tarde demais. Então ele deveria ter pensado nisso antes de entregar os fósforos para uma influenciadora, eu disse. Segunda, Deacon. É minha oferta final. Desliguei. Rapa sorriu abertamente. Você vai mesmo ajudar eles? Ainda não decidi. Preciso descobrir se eles merecem ser salvos ou se precisam aprender uma lição bem cara. Meu telefone continuou vibrando. Blair me mandando prints da Tech Twitter, destroçando a Aeroshift. Sutton Mercer pedindo uma citação para uma matéria bombástica que ela estava escrevendo sobre o perigo de contratar por estética. Camila implorando para eu voltar porque o escritório estava um caos. Virei o telefone com a tela para baixo. Era isso que Meredith quis dizer com deixar ir. Eu podia passar o próximo mês assistindo a Aeroshift implodir, embriagada de Schadenfreude, ou podia passá-lo construindo meu próprio império. Naquela noite, abri os contratos que Blair tinha mandado para as 3 vagas de CMO fracionada. 60 horas por mês, R$39 mil por mês em receita recorrente, trabalho de verdade, resolvendo problemas de verdade para fundadores que realmente respeitavam minha cabeça. Assinei todos os 3 via DocuSign, transferi as faturas de retenção e marquei reuniões de início para a terça-feira. Depois olhei para a pasta escondida na área de trabalho, as evidências. Tomei minha decisão. Eu ia ajudar a Aeroshift. Não porque o Callahan merecia, mas porque os funcionários de nível básico, os engenheiros, os coordenadores juniores de marketing, eles não mereciam perder o plano de saúde só porque o CEO deles era um idiota. Mas eu ia fazer isso nos meus termos, e ia fazer doer. Mandei mensagem para Deacon. Vou consultar para a Aeroshift por no máximo 2 semanas. Minha taxa é R$650 a hora. Mínimo de 20 horas pagas adiantado, via transferência bancária, antes de eu colocar os pés no prédio. Vou estabilizar a crise, orientar um novo líder de RP e vou embora. Se o Callahan concordar, ele pode me mandar o contrato assinado hoje à noite. A resposta veio 3 minutos depois. Ele concordou. A transferência está sendo enviada agora. Obrigado, Sloan. Guardei o telefone. Aquilo não era vingança. Era reivindicação. A transferência caiu às 8 horas da segunda-feira. R$13 mil depositados diretamente na conta comercial da minha LLC recém-formada. Terminei meu café vestida com um blazer estruturado e afiado, e dirigi ao centro até a Aeroshift. O leitor de crachá de segurança ainda me reconheceu. Atravessai o zaguão onde a Brinley tinha tirado as selfies, passei pela recepcionista que articulou um silencioso "graças a Deus" e fui direto para a sala de diretoria. Não a minha antiga sala. Eu era uma mercenária agora. Callahan andava de um lado para o outro. Deacon suava através da camisa. Havia 2 rostos novos. Uma mulher que parecia advogada corporativa linha dura e um novo diretor de TI. Callahan parecia ter envelhecido 1 década em 4 dias. Sloan, obrigado por vir. Ele estendeu a mão para apertar. Eu ignorei, coloquei meu laptop na mesa e sentei na cabeceira. Vamos revisar as baixas. O diretor de TI abriu um deck de slides. O vazamento era catastrófico. O roadmap exposto tinha revelado falhas de segurança no back-end da API. Concorrentes tinham printado as finanças. 3 clientes corporativos tinham invocado suas cláusulas de saída e cancelado no fim de semana. O termo de compromisso da Série C estava oficialmente congelado. Como exatamente deixamos isso acontecer? Perguntei, olhando diretamente para Callahan. Callahan esfregou as têmporas. Demitimos a Brinley na sexta, assim que vimos o TikTok. Mas ninguém estava monitorando as redes dela depois que a desligamos. Presumimos que ela entendia os protocolos básicos de confidencialidade. Vocês contrataram uma influenciadora de lifestyle para tocar uma marca de tecnologia e presumiram que ela entendia compliance corporativo. Deixei o silêncio pairar ali, denso e agonizante. O que vocês precisam de mim? Controle de danos, Callahan implorou. Comunicados de imprensa, mensagens de retenção de clientes. Precisamos estancar a hemorragia. Passei as 6 horas seguintes fazendo exatamente o que me pagaram para fazer. Redigi comunicados provisórios, preparei o Callahan para uma turnê de desculpas com o conselho de investidores
e construí uma matriz de comunicação para a equipe de vendas tranquilizar clientes em pânico. Foi triagem de altíssimo nível e executei com perfeição, mas sem uma gota de investimento emocional. Eu não estava mais salvando meu bebê, estava só fazendo um trabalho. Por volta das 16 horas, pedi ao diretor de TI para puxar os logs de acesso do sistema do último mês. Quem é o Julian Sterling? Perguntei, apontando para um perfil de fornecedor que tinha baixado quantidades enormes de dados. Callahan franziu a testa. Ele é um consultor de crescimento. O Harrison recomendou. Disse que era um gênio em escalar pré-série C. Quando ele começou, o diretor de TI checou os registros de horário. O perfil dele foi criado no mesmo dia em que a Brinley foi contratada. E, espera, ele baixou o banco de dados de clientes do terceiro trimestre inteiro, nossos algoritmos de preço e o código-fonte do back-end 2 dias antes do vazamento no TikTok. Depois a conta dele ficou inativa. Quem autorizou o acesso administrativo dele? Perguntei. A Brinley? Disse o diretor de TI, empalidecendo. E o Callahan carimbou a aprovação. Olhei para Callahan. Ele estava encarando a tela em horror absoluto, percebendo que aquilo não era só uma falha de relações públicas. Era um assalto. Me levantei, fechei o laptop e olhei para meu ex-chefe. O Harrison devia 6 anos ir rendo em dívidas de jogo ilegais para o Julian Sterling. Ele usou sua alavancagem de fornecedor para te forçar a contratar a Brinley, para que a Brinley pudesse infiltrar o Julian nos seus servidores. O Julian roubou seus dados proprietários para vender aos seus concorrentes e quitar a dívida do Harrison. E você estava tão desesperado para parecer um visionário disruptor que demitiu a única pessoa que teria te protegido disso. Callahan desabou fisicamente na cadeira, o sangue sumindo do rosto. O Harrison orquestrou isso para pagar um agiota? Sim. Há quanto tempo você sabe? O suficiente. Guardei o laptop na bolsa. Vocês precisam contratar uma empresa forense de cibersegurança imediatamente. Precisam chamar o FBI e rezar para o seguro de responsabilidade civil cobrir espionagem corporativa, porque sua série C está morta. Sloan, por favor, você tem que nos ajudar a navegar isso. A gente dobra sua taxa. Não, eu disse, minha voz perfeitamente firme. Meu contrato era para gerenciamento de crise de relações públicas sobre o vazamento nas redes sociais. Cumpri minhas horas. Estou encerrando nosso contrato com efeito imediato. Boa sorte, Callahan. Saí do prédio da Aeroshift pela última vez. Não olhei para trás. O ar lá fora parecia mais leve, o calor do Texas menos opressivo. Dirigi para casa, pedi comida gourmet para mim e a Harper e senti uma paz profunda e radical. Naquela noite, depois que Harper subiu para o quarto, bateram na porta da frente. Chequei a câmera de segurança. Era Harrison. Ele parecia destruído. O terno amassado, a gravata sumida, e ele parecia oco. Abri a porta, deixando a corrente de segurança presa. O que você quer? Por favor, Sloan, me deixa entrar. Destranquei a corrente e recuei, deixando ele entrar no hall. Não ofereci um lugar para sentar. Eu perdi meu emprego, ele disse, a voz rachando. Minha empresa descobriu que eu vazei dados proprietários da Aeroshift para terceiros. Me demitiram por justa causa hoje. Sem rescisão, nada. Uma tragédia. A Brinley terminou comigo. No segundo que ela foi demitida da Aeroshift, ela arrumou o apartamento e se mudou para Los Angeles. Bloqueou meu número. Também uma tragédia. O Julian está me ameaçando de novo. Ele diz que os dados da Aeroshift não foram suficientes para cobrir o juro. Ele quer o resto do dinheiro. Sloan, eu não tenho. Estou falido. Olhei para o homem com quem eu tinha casado 25 anos antes. O homem que sentou numa sala de diretoria e assistiu eu ser massacrada. O homem que usou a saúde mental da nossa filha como moeda de troca para ganhar tempo. Não senti absolutamente nada. Por que você está me contando isso, Harrison? Porque eu sinto muito. Eu perdi a cabeça. Estava me afogando na dívida e entrei em pânico e tomei decisões horríveis. Mas a gente ficou junto quase 2 décadas e meia. Isso tem que significar alguma coisa. A gente pode consertar isso. A gente pode fazer terapia. Eu vou para a reabilitação por causa do jogo, por favor. Fui até a mesa da entrada, abri a gaveta e tirei um envelope de manilha grosso. Fiona tinha mandado por courier naquela tarde. Entreguei para ele. Assina isso.
Ele olhou para o envelope, confuso. O que é isso? Papéis do divórcio. Eu fico com a casa, minha aposentadoria e a guarda física total da Harper. Você fica com sua dívida de jogo e o que sobrou da sua dignidade. Assina os papéis, Harrison. Ele começou a chorar, lágrimas feias de verdade. Sloane, por favor. Você não pode fazer isso. Eu não tenho nada. Você achou que podia me apagar, eu disse, minha voz fria e absoluta. Achou que podia drenar meu patrimônio, roubar minha carreira, bancar sua namorada e sair impune. Você apostou na mulher errada. Assina os papéis e sai da minha casa. Ele me encarou, procurando no meu rosto um lampejo de compaixão, ou até de raiva. Não encontrou nada além de um vazio. Pegou o envelope, se virou e saiu pela porta. Tranquei a fechadura. Não me senti vitoriosa, não me senti vingada. Só me senti incrível e maravilhosamente livre. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Harrison não contestou os termos. Não conseguia. Com a ameaça de uma investigação federal de espionagem pairando sobre ele por causa do caso Julian Sterling, ele assinou silenciosamente a renúncia dos direitos sobre a casa e desapareceu. A última coisa que eu vi, ele estava morando num apartamento barato em Boise, Idaho, trabalhando em vendas internas para uma empresa de material de escritório, com o salário penhorado pela Receita Federal. A Aeroshift sobreviveu, mal e mal. O conselho forçou a renúncia do Callahan como CEO. Trouxeram uma executiva veterana, uma mulher na casa dos 50 anos, para limpar a bagunça. Eventualmente levantaram uma extensão de série B, mas a avaliação foi cortada pela metade. A Brinley voltou a postar receitas de matcha. O número de seguidores dela caiu para 180 mil. De vez em quando, alguém nos comentários trazia à tona o desastre da Aeroshift, mas a internet tem memória curta, e ela voltou a se dissolver na obscuridade genérica das influenciadoras. Quanto a mim, minha vida se expandiu de formas que eu nunca achei possíveis. O coletivo de reconstrução cresceu. O que começou com 30 mulheres virou uma centena. Nos tornamos a rede paralela de referência para investidores de capital de risco que precisavam de adultos competentes para consertar as bagunças deixadas por fundadores inexperientes. Faturei 25.000 no meu primeiro ano como CMO fracionada, trabalhando 30 horas por semana estritamente nos meus próprios termos. Harper começou o primeiro ano na UT Austin. Morava no campus, mas voltava para casa todo domingo para jantar. Reconstruímos nossa relação sobre uma base de honestidade brutal. Ela foi para a terapia processar a manipulação do pai. E eu fui para a terapia aprender a desatrelar meu valor próprio da minha produtividade corporativa. Num sábado de manhã, exatamente 1 ano depois daquela reunião geral desastrosa, sentei na minha varanda dos fundos tomando café. Minha agenda da semana estava perfeitamente equilibrada. 3 chamadas de estratégia, 2 blocos de trabalho profundo, um almoço de sexta com a Meredith e o coletivo. Pensei na mulher que eu era 1 ano atrás, sentada naquele SUV quente, chorando por uma empresa que não me amava de volta. Eu gostaria de poder dizer para ela que perder tudo foi o maior presente que ela poderia ter recebido. O incêndio queimou a ilusão, mas deixou a fundação intacta. Eu não precisava mais de uma sala de canto. Não precisava mais de um CEO para validar meu valor. Eu tinha construído um império do meu próprio desenho, e dessa vez ninguém jamais conseguiria tirar isso de mim. Se essa história de justiça calculada e reconstrução poderosa fez você torcer pela Sloane do início ao fim, aperta o like agora mesmo. Minha parte favorita foi quando a Sloane voltou para a Aeroshift, cobrando R$650 a hora, fazendo eles pagarem exatamente pela experiência que achavam que podiam substituir tão facilmente. Qual foi o seu momento favorito? Deixa nos comentários.